Olá, bem-vindo ao Caminho de Emaús. Hoje falamos sobre o programa Protege o Teu Coração com os fundadores. Não perca, acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com o António Fonseca. Para já, seguimos com música e o tema Eu Posso Ser Assim, do Padre João Paulo Vaz. Será que eu consigo, Senhor? Será que algum dia eu serei o que tu sonhaste e quiseste para mim? Serei eu capaz de deixar o que me impede de viver? Serei eu um reflexo do teu amor? Tantas vezes me desculpo com juízos que eu próprio inventei, ou então me deixo conduzir pelo que quero e não é meu. Tantas vezes eu me entrego sem ver que o faço mal, ou confundo o que sou com o que me habituei. E depois eu fico triste, porque a vida que experimento não é nem sequer metade do que podia ser. Também sei que posso ser muito mais e muito melhor, dando tudo e recebendo, e sempre sem nada guardar. Pois na entrega que fizer, guardarei tudo aquilo que sou. Viverei sem medo como quem é, louvarei sem fim o Deus que é. E eu posso ser assim, eu posso ser assim. E eu posso ser assim, eu posso ser assim. E eu posso ser assim, eu posso ser assim. Tantas vezes eu me entrego sem ver que o faço mal, ou confundo o que sou com o que me habituei. Eu posso ser assim. E depois eu fico triste, porque a vida que experimento não é nem sequer metade do que podia ser. Eu posso ser assim. E eu posso ser assim, eu posso ser assim. E eu posso ser assim, eu posso ser assim. Diz-nos o Papa Francisco: a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo, para combater o aquecimento global, ou pelo menos as causas humanas que o produzem. O PTC Protege o Teu Coração é um programa de formação do caráter e da afetividade. Funciona para crianças, adolescentes, pais. Foi fundado em 1993 pelo casal Maria Luísa Estrada e Juan Francisco Velez. Chegou a Portugal em 2009. Hoje falamos sobre este programa com este casal. Juan Francisco e Maria Luísa Estrada Velez são casados e pais de 7 filhos. Quando eles estavam a começar a adolescência, a educação sexual tornou-se obrigatória nas escolas da Colômbia. Na mesma altura, uma conversa no supermercado gerou inquietude em Maria Luísa. Essa amiga disse-me: os nossos filhos estão a chegar a uma idade em que nos podem vir com um bebê. E eu lhe dizia: não, primeiro é preciso educar no amor. Mas ela dizia-me que era preciso dar-lhes preservativos a crianças de 12 ou 13 anos. Então, depois desta experiência em que me senti pobre de argumentos para defender o meu ponto de vista, que não fosse o argumento religioso, cheguei a casa frustrada e disse a Juan Francisco que precisávamos de argumentos diferentes, porque o mundo não está apenas para argumentos religiosos.
Não está fácil. Então, porque eu pensei, se eu a esta amiga lhe digo, bom, é porque eu creio assim, ou porque estes são os meus princípios, ela vai dizer-me, estás out. Então, pusemos-nos a estudar a fundo o tema e coincidiu em que conhecemos programas que já existiam há muitos anos nos Estados Unidos da América e com o tema de esperar, que falavam da abstinência, valorizavam a abstinência e considerava-se que o sexo seguro não era assim tão seguro. Foi assim o início do programa Protege o Teu Coração. O objetivo é formar para os valores e, por aí, viver uma sexualidade inteligente. Não se pode viver bem a sexualidade se não tens bom caráter. Não se pode viver bem a sexualidade se não tens um bom caráter. E um bom caráter são justamente os valores. Bom caráter é ter fortaleza, é ter autenticidade, é saber resistir às pressões, é valorizar-te a ti próprio, é conhecer-te e valorizar-te. É também entender o amor. Ou seja, tudo isso é bom caráter. Então, sem valores, é impossível, é muito difícil. Ou seja, a sexualidade não é um ato, é tudo o que tu és. Tem que ver com toda a pessoa. É toda a pessoa com as suas 5 dimensões, que é um conceito que nós temos e que é muito importante. Nós temos um corpo, a física, as emoções, a emocional, a social, toda a parte da família, os amigos, a racional e a transcendente. Então, a sexualidade tem que ver com as 5 dimensões. E então, viver a sexualidade não é saber algo sobre o ato sexual. Às vezes, inclusive, pensa-se, já falei com o meu filho sobre sexualidade porque já lhe expliquei o que é a relação. Não, não, a sexualidade é para toda a vida. Nunca se pode dizer já o eduquei. Continuamos sempre a educar a sexualidade dos filhos. E como falar com os filhos? Ou seja, é preciso falar com eles. E mais vale chegar um ano antes do que um minuto depois. E depois tem também a parte do que vives. E, sobretudo, viver o amor, a coerência com o que vives. E viver o amor são os detalhes, com os teus amigos, com os teus irmãos, com os teus pais. O amor vive-se todos os dias. Não é que quando te cases vais ser amoroso, não, não. Se desde o pequenino não és capaz de viver o amor, de emprestar o jogo ao meu irmão mais novo, ou se não sou capaz de partilhar a consola de jogos, ou de dividir a bolacha que me deram, que me ofereceram, ou de ceder o lugar à janela, que é um típico entre as crianças, como é que vais aprender a amar? Maria Luísa explica que os adolescentes confundem sexo com amor e é preciso explicar-lhes que são coisas diferentes. Há uma mensagem de que amor é igual a sexo. E essa mensagem está em todo lado. Está nas televisões, nas canções, nos vídeos. Está sempre a passar. E ainda mais, é uma mensagem associada à outra. O amor é igual a sexo e se queres sexo, simplesmente protege-te. Então, obviamente que os adolescentes de hoje começam cada vez mais cedo a ter as relações sexuais e começam a experimentar com as emoções sexuais. Porque há 25 anos eram mais velhos, com 16, 17. Agora começam até com 13 anos. E esta confusão é uma das coisas que dizemos aos pais. É preciso falar com os filhos sobre isso. Não podes partir da base de que, porque és uma boa família, tens um lar protegido, entre aspas, como se fosse uma couraça. Há que falar aos filhos do amor, do que é o amor nos detalhes de todos os dias. Quando procuras o bem dos outros, nestas 5 dimensões. O bem do teu amigo, o bem do teu papá, da tua mamã. Há 1000 detalhes ao longo do dia. E é preciso falar-lhes. Isso não se dá por si só. Não é como por osmose que eu sou capaz de ter atos de amor. Há formações para adolescentes, pais, professores e pais e filhos juntos. Os temas foram atualizados ao longo dos últimos 25 anos. Uma coisa que não mudou desde o início é a constatação de que os pais não falam com os filhos. Por um lado, os pais deixam os filhos sós. Eu não me refiro só à proximidade física, porque podem estar em casa, mas não estão a conectar-se. E ainda mais agora, quando estão com as redes, com a internet, podem estar na mesma casa e estão isolados, não se falam.
por aí não há muita conexão. E também têm muito medo de falar com os papás. Pensam sempre, se lhe falo, vou abrir-lhe os olhos. Ou se lhe falo, saberá mais que eu. Não sei como falar, não sei como dizer. Têm muito medo. Os pais, em vez de falar, calam-se. E estas são oportunidades. Porque, assim como nós dizemos que viver a sexualidade não é possível se não tiveres um bom caráter, também não se pode viver se não tens um papai e uma mamã. O programa Protege o Teu Coração, PTC, está atualmente em 18 países da América, Europa e Ásia. A sua forma de aplicação depende dos países. Em nenhum funciona como alternativa à educação sexual oficial. Em Portugal, há 15 a 20 formadores no ativo que dão formações em colégios privados, paróquias, grupos de jovens, escoteiros e também em algumas escolas públicas. Cátia Almeida é uma das coordenadoras e explica quais são os temas tratados. São temas muito variados, que vão desde as emoções, aprender a tomar decisões, a internet, que vão desde, para já conhecer-se, as 5 dimensões da pessoa, mas depois a análise de música e vídeos, a publicidade, ter um sonho e levar a sua meta até ao fim. Temos uma sessão sobre isto, como idealizar um projeto de vida, como formar um projeto de vida. Portanto, temos sessões que não são estritamente sobre educação da sexualidade estrita, que encaixam em muitos dos temas da disciplina Cidadania e Desenvolvimento. Cátia confirma que os pais em Portugal também não falam com os filhos e os jovens sentem falta disso. E muitas vezes os adolescentes no final das sessões dizem: eu acho que o meu pai não sabe isto. Dizem-nos isto muitas vezes. E a verdade é que exclamações como aquela que dizia a Maria Luísa de porquê é que nunca ninguém me disse isto? Estou agora a ouvir isto, inclusive eu lembro-me de uma sessão, temos uma sessão que se chama Eu Antes de Nascer, que explica o desenvolvimento do bebê, nos 9 meses da gravidez, e uma adolescente que no final me dizia: se me tivessem falado disto antes, eu provavelmente ainda tinha o meu filho. Foi muito impactante, nós não sabíamos a realidade da adolescente e, portanto, a história dela não a conhecíamos, mas percebi que estava muito inquieta durante a sessão e que até chorou e depois no final veio falar connosco e dizia-nos isto. E, portanto, o que nós sentimos é os adolescentes com uma vontade imensa que lhes falem disto, que lhes toquem no coração. E nós vemos isto, os adolescentes ficam emocionados. E, na verdade, sentem muita falta que algum adulto de referência, que alguma pessoa da confiança deles, lhes fale destas coisas de coração a coração. Os filhos precisam que os pais falem com eles e os pais pedem ajuda. Cátia Almeida é pedopsiquiatra e é confrontada com isso todos os dias. Uma escola é o pai que explica aos meninos como é que se gera raiva, o que é que eu faço quando estou triste, não é? Quer dizer, começa muito antes, por isso é que nós nunca, em sítio nenhum, quando nos pedem para dar sessões, nunca começamos com um tema como o que estávamos a dar, amor ou sexo casual. Nunca começamos com esse tema. Não se entenderia se a gente não começa antes por explicar que tu és precioso, tu és uma estrela, tens 5 dimensões. O que é que são as emoções? Como é que se manejam as emoções? Tu és dono delas ou elas têm que te vencer? Portanto, há uma série de a prioris que nós temos que dar primeiro antes de chegarmos a isto. E os pais, por não se sentirem à vontade, por também não terem tido essa experiência, essa formação, não falam com os filhos. Eu sou pedopsiquiatra e tenho esta experiência nas consultas. Os pais põem os meninos e dizem: olha, explique-lhes isto. E na questão das emoções, de tomar decisões, é isto que os pais pedem. Olha, diga-lhe lá porque é que não pode ir dormir com o namorado. E vão-se embora. Portanto, a verdade é que tem dificuldade, tem pudor, tem vergonha, faltam argumentos, às vezes a própria incoerência da vida dos pais, não é? Quer dizer, se a minha mãe tem 2 namorados, porque é que eu não posso ter, não é? Na altura em que conheceu o PTC, Cátia era aluna de medicina. Tinha sido convidada, como aliás se faz comumente, como estudante de medicina, para ir falar a escolas, a adolescentes, e tínhamos sessões pré-preparadas por alguém que invariavelmente o que falava era doenças sexualmente transmissíveis e como colocar o preservativo. E aquilo a mim parecia-me tão insosso, mas isto é técnica e não é isto que eles querem ouvir falar. Uma aula técnica não é isto que muda vidas, não é isto que os vai fazer tomar decisões boas na vida deles e acertar na felicidade. Isto não faz sentido nenhum. E quando eu ouvi a primeira sessão, é isto que eu vou fazer da minha vida. Constato isto todos os dias. O PTC, mesmo na minha forma de ser médica, de falar com os adolescentes, de ser psiquiatra, mudou completamente a linguagem e a abordagem que tenho aos adolescentes. Portanto, uma maior à vontade em temas difíceis, ir direto aos assuntos e não como fazem tantas vezes os adultos que andamos com rodeios, ir direto aos assuntos, fazer as perguntas
chatas, fazer os pais e os filhos falar sobre as coisas. Cátia Almeida ainda não tinha escolhido a especialidade de medicina quando fez a formação do PTC. Foi o programa que a ajudou a seguir pedopsiquiatria. Seguimos no Caminho de Emaús com o tema És Capaz dos Anima Christi. A seguir, acompanha a meditação das leituras deste domingo com o António Fonseca. Como o céu abraça o mar, lá longe no horizonte, como a água que parece falar ao sair daquela fonte. Assim procuro o caminho certo, o melhor rumo para a minha aventura. Sempre com o coração aberto, não desisto, continuo à procura. Há um sonho que nos une a alguém, que nos reúne na fronteira da paz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Como um monge no seu cantinho, vai procurando seguir o coração. Como o vento naquele moinho, mas parece uma canção. Assim preparo a minha vela e passo horas à noite ao luar. Olho para a vida, vejo que ela é tão bela e adormeço tranquilo, ouvir as ondas do mar. Há um sonho que nos une a alguém, que nos reúne na fronteira da paz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Há um sonho que nos une a alguém, que nos reúne na fronteira da paz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Lembra-nos o Papa Francisco, este mundo tem uma grande dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida, radicado na sua dignidade. Meditar a palavra com António Fonseca. Olá, neste Meditar a Palavra vamos olhar um bocadinho para as leituras que são propostas para este domingo e a parábola de Jesus, a parábola que aparece no Evangelho de hoje para este domingo, é um texto duro, é um texto difícil. Fala de uma vinha bem cuidada, de uma vinha que depois é arrendada a uns vinhateiros para que cuidem dela. Mas quando o dono quer voltar para recolher os frutos, envia os seus servos e o seu filho, e os arrendatários matam os servos, matam o filho, com a ideia, com o objetivo de ficarem proprietários, de ficarem donos eles. Mas o que é que esta leitura, o que é que esta parábola, o que é que estas palavras de Jesus têm que ver connosco hoje? No Salmo
cantamos que a vinha do Senhor é a casa de Israel, ou seja, a vinha do Senhor somos todos nós, é a sua igreja, somos o seu povo. E talvez a primeira mensagem deste Evangelho, deste texto, poderia ser que Deus confia em nós. Deus coloca nas nossas mãos a possibilidade de trabalharmos na construção do seu reino, no seu reino de amor, no seu reino de paz, no seu reino de justiça. E Deus confia-nos esta possibilidade. Ele quer contar com cada um de nós. Mas que vinha nos confia Deus hoje? Não é certamente a vinha dos nossos pais, que poderemos até ter que cuidar. Não é essa a vinha. Será a nossa família? Será a nossa paróquia? Serão os nossos vizinhos, os nossos colegas da escola, os nossos colegas de trabalho? Que vinha me confia Deus hoje? E como tenho eu cuidado dela? Cuido dela como se fosse dono, como se eu fosse proprietário, ou como um gestor, como um arrendatário, como um administrador, cuidador de algo que não é meu, mas que devo cuidar para que dê fruto e para que o fruto permaneça. É verdade que o texto é duro para os arrendatários que tomaram conta da vinha como se fosse sua, mas mais do que medo, os textos deste domingo desafiam-nos à coerência, desafiam-me a arregaçar as mangas para cuidar do pedaço da vinha que me está confiado, não como quem tem medo de um castigo ou de que quando o proprietário voltar me vá castigar, mas porque Ele cuida, porque Ele confia em mim. E São Paulo, na segunda leitura, diz-me e diz-nos a todos nós: não vos inquieteis com coisa alguma, mas em todas as circunstâncias apresentai os vossos pedidos diante de Deus com orações, com súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Que assim seja esta semana e que assim seja toda a nossa vida, próxima de Jesus, dando graças, confiando em Deus e trabalhando na construção do reino, naquele pedaço de vinha que Deus confia a cada um de nós. Tive um sonho e quando acordei, viajei no tempo e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. Deixei-te à porta, mas quando voltei, vi que esperavas e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. Pomos um ponto final no Caminho de Emaús de hoje com o Padre Nuno Tovar de Lemos e este tema, Aprendiz de Viajante. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Emaús. E assim nos despedimos por hoje. É sempre um gosto estar consigo. Voltamos a encontrar-nos daqui a 8 dias. Até lá, tenha uma ótima semana. As estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos
teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. E se algum dia eu me afastar de ti, e se algum dia eu me esquecer de nós, vem procurar-me onde eu estiver. Não penses que eu sei ser